Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Filosofia e Lógica, e hoje nós teremos a nossa aula sobre Santo Agostinho e a linguagem. Para isso, eu vou usar o De Magistro, que é o diálogo que Santo Agostinho escreveu, que ele supostamente teve com seu saudoso filho Adeodato. Pessoal, o que eu fiz? Para não tratar de todo o diálogo, porque ele tem, vamos ver aqui, vários capítulos, já confirmo para vocês quantos capítulos tem o diálogo de Magistro. Porque aqui, ó, eu tenho Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, tá? Os dois escreveram sobre De Magistro. De Magistro significa para o mestre, tá? Oh, tá difícil. Ele tem... é mais fácil olhar aqui, né, Ana Paula? O Santo Agostinho, então, tem 14 capítulos, certo? E eu vou trabalhar até o 4, que eu deixei lá no e-aula para vocês. E o do São Tomás de Aquino é dividido em 4 artigos. Só para nível de conhecimento de vocês, que eu tô falando do São Tomás de Aquino. Nós vamos tratar hoje do Santo Agostinho. Afinal de contas, o que ele trata nesse diálogo? Ele trata justamente da linguagem. E ele começa no capítulo 1 perguntando para o seu filho o seguinte: o que te parece que queremos fazer quando falamos? Ao passo que Adeodato responde que pelo que ocorre a ele, ensinar ou aprender algo. E aí eles têm uma longa conversa sobre como ensinar e como aprender algo. E Adeodato ainda fala a ele que se pode aprender, por exemplo, cantando ou orando. Santo Agostinho concorda e continua a sua discussão. No capítulo 2, Agostinho fala: concordamos, portanto, que as palavras são signos? Aí, gente, nós vamos... Mais adiante eu vou falar para vocês sobre Peirce. E o Peirce divide os signos em ícone, índice e símbolo. E eu vou falar sobre isso, que aliás eu já falei em outras aulas sobre teoria do conhecimento 1 e teoria do conhecimento 2, certo? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu estou interligando os assuntos. Como eu já interliguei Platão e Aristóteles, né? Agora eu tô interligando, por exemplo, Santo Agostinho com Peirce, certo? Porque, ao que tudo indica, Santo Agostinho foi um precursor da semiótica, mesmo não tendo sido efetivado, ou melhor, não tendo tido dado a ele o título de precursor da semiótica. O que a gente fala, o que se tem hoje em dia, o que os autores, a maioria dos comentadores falam, que quem é o pai da semiótica, propriamente dita, é o próprio Charles Peirce, esse filósofo estadunidense que nós vamos estudar mais adiante. Então, aí quando ele fala que o Adeodato deve concordar com ele, que as palavras são signos, o Adeodato diz que sim. E aí ele responde: pode um signo sem significar algo ser um signo? Aí Adeodato diz que não. Um signo que não significa nada. Seria essa a questão. O que vocês acham? Algumas questões aqui eu vou deixar em aberto para a gente discutir na webconferência e depois eu trazer em avaliação para vocês, tá? Mas essa, por enquanto, vamos deixar aberto. Aí eu vou para o capítulo 3. Agostinho diz: se eu te perguntasse o que significam três sílabas com as quais se diz parete, no caso que seria parede, ele fala aqui em latim, né? Em latim, desculpa.
Não poderias me apontar com o dedo para que eu visse a coisa mesma que elas significam, mostrando-a, portanto, sem emitir palavra alguma? Isso que a gente faz, gente, apontando o dedo para algo. Aqui mesmo, eu estou rodeada de paredes, porque eu estou num lugar fechado, eu estou no meu estúdio. Se eu aponto para trás, vocês podem ver ali que tem uma parede atrás das minhas estantes, certo? Esse é o processo da ostensión que Wittgenstein trabalha no segundo Wittgenstein, na sua segunda fase, tá? Das investigações filosóficas, quando ele trabalha que significado é o uso, que é outra aula que eu vou dar mais adiante. Então, aí o Adeodato responde para ele o seguinte: concedo que isso seja possível somente com as palavras que significam algo corporais. E se estas coisas estiverem corporalmente presentes, ou seja, que seja algo concreto. Vou apontar para uma parede, vou apontar para os meus livros, vou apontar para as minhas próprias estantes e assim por diante. E quanto à cor? Santo Agostinho pergunta. Dizemos que é um corpo ou na verdade é uma qualidade do corpo? Adeodato responde, uma qualidade. Vamos deixar em aberto também essa questão. Olhem bem. Primeiro, eu deixo em aberto para nós discutirmos em webconferência se pode um signo não significar nada. Segundo, a cor é apenas uma qualidade? O que vocês acham? Aí eu parto para o capítulo 4. Agostinho fala: quando a própria ação é fazer signos, pois quando falamos, fazemos signos. De onde vem a palavra significar? Bom, gente, vários filósofos falam sobre significado. Frege, que nós vamos falar na próxima aula, vai falar sobre significado dividido em dois, sobre sentido e a referência. O Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, trata do significado aliado ao que o Círculo de Viena foi influenciado por ele nos seus tratados. Mas o segundo Wittgenstein, que seria a segunda fase, como eu já falei, o significado é o uso e tem a ver com o contexto, que também são aulas que eu vou dar mais adiante. Aqui, Santo Agostinho questiona justamente o que é o significado, como a gente pode significar as coisas. Adeodato só diz que concorda. E aí Agostinho fala: portanto, quando se pergunta sobre um signo, é possível indicar signo com signo, mas quando se pergunta por coisas que não são signos, é possível mostrá-las, fazendo-as logo após a pergunta, se forem ações ou com um signo que as indique? Então, por exemplo, a sinaleira. A sinaleira são as cores, né, que indicam quando vermelho a gente tem que estar parado, amarelo tem que estar em atenção e o verde nós podemos seguir. A sinaleira é uma imagem, né, um objeto com cores que indicam coisas, que indicam como os motoristas, os condutores, né, devem seguir. E inclusive os pedestres, né, porque os pedestres não podem atravessar a rua quando tiver vermelho, por exemplo. E é perigoso quando tiver amarelo, porque alguém pode passar embora não possa. Gente, e outras leis do trânsito? Quando a gente passa por uma placa, a gente quer estacionar e passa por uma placa onde diz que é proibido estacionar. Tudo isso está sendo indicado por placas. E isso são signos que indicam o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, ou melhor, aqui a gente está no âmbito do dever, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Tudo isso, nesse diálogo, o Santo Agostinho questiona o seu filho Adeodato.
Aí a Deodato diz que é exato. E aí, na página 33, que é da próprio capítulo 4, Santo Agostinho diz: suponho que concordes que quando dizemos nome, significamos algo. E o Adeodato diz: é verdade. Mas Agostinho pergunta: mas o que? Aí o Adeodato diz: aquilo que o nome designa como Rômulo, Roma, virtude ou rio, e inumeráveis coisas. Agora vamos por partes. Rômulo é um nome próprio, certo? Roma é uma cidade. Virtude é uma disposição de caráter, como diria Aristóteles. E rio? Rio, então, é um curso de água natural, que geralmente é doce. Bom, agora eu vou trazer para vocês um texto que eu mesma escrevi, que eu estou confeccionando um artigo, e aí eu vou trazer para vocês alguns elementos do Santo Agostinho. Como vocês devem saber, Santo Agostinho faz parte da Idade Média. Ele nasceu em 354 e morreu em 430. E na sua época, como eu coloquei aqui, ele se preocupou em escrever em forma de diálogo com seu saudoso filho Adeodato, que faleceu cedo, tá? Sobre a questão da linguagem. Para o bispo de Hipona, que era esse o título dele, a linguagem serve para indicar coisas. Dessa maneira, a compreensão é mais relevante que o próprio significado. Por isso que ele falava muito na questão do significado, o que é significar para o Adeodato. Além do mais, há palavras que querem dizer algo e outras não. Em sua obra De Magistro, um diálogo em que seu filho Adeodato é o interlocutor, ele trata primeiramente acerca do aspecto de ensinar ou recordar, que aí é aquela primeira pergunta dele, quando ele diz para o Adeodato: o que a gente faz quando a gente fala ou conversa? Santo Agostinho, depois que se converteu ao cristianismo, aliou a filosofia com a teologia e foi muito feliz. Isso porque o primeiro problema filosófico em que ele se deparou foi pela busca da verdade. O que é a verdade aqui, gente? A verdade seria o conhecimento. Foi o mesmo que Platão fazia, que Aristóteles fazia, que todos os filósofos e pensadores e pensadoras buscavam. E aqui, então, nesse contexto, a palavra verdade significa episteme, que é o inverso de senso comum, né? De doxa, opinião. Verdade em grego, no caso. Pois, ao que parece, Agostinho foi, entre outros, no caso Platão, Descartes, Kant, por exemplo, um desbravador da filosofia ao buscar explicá-la a partir da linguagem no seu De Magistro. Bom, aqui eu tenho que explicar para vocês que o termo verdade, na realidade, o termo conhecimento é episteme e o termo verdade em grego é aletheia e não episteme, como eu coloquei aqui. No De Magistro, ele mostra uma estrutura linguística coerente e coesa, por isso que ele é dito como o precursor da semiótica. Com essa estrutura, o filósofo busca conhecimento da verdade e a designação dos objetos no sentido mais amplo do termo. Então ele fala de modo bastante geral. Como eu já disse para vocês, a palavra objeto na filosofia tem um sentido bastante amplo. Com isso, ele é considerado, como eu disse, o precursor da semiótica. Aí eu tenho uma citação aqui para dar para vocês, que é a mesma que eu já falei, só para reafirmar. Portanto, diz ele, quando se pergunta sobre um signo, é possível indicar signo com signo, mas quando se pergunta por coisas que não são signo, é possível mostrá-las fazendo-as logo após a pergunta, se forem ações ou com um signo que as indique. No caso, ações são verbos, como vocês sabem, né?
E o Adeodato diz, exato. Dada essa divisão tripartida, diz Agostinho, consideremos primeiro se te agrada os signos indicados, só as palavras ou só as palavras são signos. Isso é uma pergunta que ele faz para Deodato. E essa pergunta e essa questão vai além ainda em todo o seu diálogo. Dessa maneira se digo, né, os nomes próprios Sócrates, Platão e Aristóteles, conforme o contexto da Grécia Antiga, então faço referência aos 3 maiores filósofos de todos os tempos. Contudo, nomes como João, Antônia e Benício, por exemplo, apenas são sinais, como coloca o bispo de Hipona. Ele mesmo diz que esses nomes são sinais, porque não são, uma das razões, né? Que não são conhecidos do grande público, que aí entra a noção de contexto que eu já falei para vocês na última aula. E aí, não dizem respeito a pessoas específicas. Não é que não tem a ver com pessoas específicas. Claro que tem a ver com pessoas específicas, mas conforme o contexto, como eu já falei para vocês em outras aulas e falei hoje também, certo? Então, ademais, em outra via, no caso, né, Agostinho trata acerca da metalinguagem que usamos para designar nomes de objetos. Ademais, ao se referir a signos verbais, ele deixa implícito os signos não verbais. Então, signos não verbais, as placas de trânsito, a própria sinaleira de trânsito, certo? E signos verbais, os nomes, por exemplo, né? Nesse caso, nós podemos expor exemplos como gestos e abanos também, certo? Bom, a designação dos sinais, como Agostinho coloca, são indicativos cujo valor é instrumental e representativo. Aqui, gente, eu coloco o Agostinho na mesma linha do Frege. Quando eu for dar aula sobre Frege, eu vou explicar melhor o que seria isso. Seria da filosofia da linguagem representacionalista, que indica o nome ao objeto. Por isso ele questiona que quando não se tem objeto, como é que nós vamos dar significados? E aqui tem mais uma parte, tá? Que eu explico a diferença do que é uma divisão que eu tomei como representativa, como eu acabei de falar para vocês, como dinâmica e biosemântica. Mas a representativa, como eu disse, eu coloco Agostinho juntamente com Frege, juntamente com Platão, certo? Mas a dinâmica tem a ver com contexto. Aí é colocado lá no segundo Wittgenstein que nós vamos ter aula sobre ele, que fala sobre os jogos de linguagem, que fala do significado como uso, como a linguagem como formas de vida. Na biosemântica eu vou falar sobre mímica, que é uma das nossas últimas aulas, que aí ela lida com filosofia da biologia, que é outra questão. Mas eu já falei sobre a mímica para vocês na teoria do conhecimento 1, na teoria do conhecimento 2. Quem já foi meu aluno sabe. Então, gente, por hoje é isso. Espero que tenha ficado compreendido. Não esqueçam, de magistro, do Santo Agostinho, significa ao mestre, né? Ou para o mestre. Um diálogo super incrível que ele simula com seu filho, saudoso filho, Adeodato, que ele perdeu, infelizmente, muito cedo. Tá bom então, gente. Por hoje é isso. Bye!